Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina desta semana, uma lição maravilhosa onde estamos considerando aspectos ligados à vida familiar, falando principalmente da esposa, falando do esposo como líderes ali nesta família e o quanto eles podem realizar para proporcionar felicidade mútua e felicidade para todos aqui que compõem então o círculo familiar. A primeira pergunta desse tópico, que tem por título Formas Perigosas de Orgulho, a primeira pergunta que vai para a irmã Paula é a seguinte: como uma esposa cristã se torna atraente e cativante em todos os aspectos? Sim. Aqui, o texto da Palavra de Deus nos fala sobre a sabedoria, né? A sabedoria, a diligência. Quando nós estávamos estudando a lição, eu e o Emílio conversamos e nos lembramos de uma situação que eu acho que talvez ela explique melhor essa situação, explica melhor isso daqui. Querido, compartilha conosco. Nós estávamos numa conferência e aí lá na conferência tinha várias moças, né? Solteiras. E quando terminou tudo, precisava limpar o local. E uma delas tirou o sapato, né? Amarrou a saia um pouco mais em cima e foi lá começar a limpar. E tinha um visitante conosco, né? Ele tinha ficado na nossa casa para assistir a conferência. Ele falou: olha, num momento, aquela moça se tornou a mais bonita de todas. Né? Ela não era a mais bonita que estava lá na aparência, mas o ato dela, né? Ela começou a servir. Ela foi lá, ajudou a limpar, não teve vergonha, né? Não teve cautelar, por causa que eu passei creme na mão, qualquer coisa, não. Ela foi lá e demonstrou a sua prestatividade. E aí logo foi a pessoa assim que chamou a atenção de todos. Ela disse, então assim, o caráter cativante, né? A aparência que é dada aqui, esse aspecto é quando a pessoa ela se coloca em serviço, ela demonstra que ela é uma pessoa útil. Né? Isso é a melhor beleza que alguém pode ter, é a sua utilidade. Interessante que aqui nós estamos falando da esposa, né? Sim. Ou quem sabe da mulher, mas nós sabemos que aqui não importa, é o cristão. Se for o rapaz, se for o esposo, a ordem é a mesma. Sim. Né? Um caráter cativante, atraente, sim, eles têm que estar prontos para servir como Cristo serviu. Tem uma frase na nota que diz assim: Deus se desagrada ao ver esses defeitos em qualquer pessoa: a bagunça, a preguiça, o desleixo e a falta de cuidado com os detalhes das tarefas. Então, o oposto embeleza, né? Então, a pessoa que é prestativa, a pessoa que é proativa, a pessoa que gosta de fazer, ajudar as coisas em ordem, tudo, isso embeleza o seu caráter. Ainda que o aspecto físico talvez não seja o mais, né? Mas isso enobrece, embeleza e chama a atenção. Por outro lado, as pessoas que agem com estas características mencionadas aqui, pessoa descuidada, desleixada, às vezes é até uma pessoa bonita, mas ela é enfeiada. Ela perde o seu brilho, né? Perde o brilho. Exato. No momento em que essas coisas, então, aparecem. Portanto, nós precisamos, como cristãos, né? Aqui não apenas a esposa ou não apenas ao esposo, mas como cristãos, adulto, jovem, criança, não importa. Vamos fazer as coisas com exatidão, com precisão, de uma forma correta, fazendo o melhor. Que inclusive o apóstolo Paulo menciona, né? Faça como que se estivesse fazendo ao Senhor. O que nós faríamos para o Senhor? Então, vou lá na outra passagem bíblica. Tudo que vier à mão, faça com perfeição. Exato. Faça com perfeição. Precisamos entregar o melhor em todas as coisas. Exato. Seja na cadeira que está sendo empilhada, seja no pano que está sendo passado, seja na louça que está sendo lavada. Faça o melhor. Isso embeleza, enobrece aquele que está realizando. Irmão Emílio, pergunta B. A quem uma mulher não convertida muitas vezes tenta atrair e quais são as consequências? Certo, aqui em Provérbios fala que alguém com falta de juízo. Normalmente quando eu faço palestra para os jovens sobre namoro, né?
Eu falo que cada peixe tem sua isca, né? E é uma realidade. Uma moça está trajada de uma maneira sensual, ela não vai atrair uma pessoa que tenha respeito. Né? Não vai ser uma pessoa que queira alguém para casar. Talvez alguém para passar um momento. Enquanto que uma pessoa que tenha uma modéstia maior, alguém que olha de fora avalia que é uma pessoa, quem sabe, pode ser alguém para casar. Sim. Né? Então, uma pessoa com falta, uma mulher não convertida, ela atrai pessoas não convertidas também, pessoas com falta de juízo. Né? Pessoas que estão ali somente com o propósito de, e no mundo moderno, dar uns amassos e sair fora, como os jovens dizem, né? Sim. Então, essa é a realidade, a gente tem que pensar nisso, né? Ultrapassada até a expressão. Talvez esteja ultrapassado, mas da minha época. Então, essa é a realidade. E aqui, falou de algo muito interessante. Aqui cita Jezabel, né? Que Jezabel, quando Jeú ia se encontrar com ela tratou de pintar os olhos. Por que ela fez isso? Ela queria se tornar mais atraente, né? Para tentar fazer com que o profeta fosse atraído pela sua aparência. Ela queria, era esse o propósito, era seduzir o profeta. E sendo esse o princípio de pintar os olhos, enfeitar os olhos, é um princípio, é algo que não deveria existir entre os nossos, né? Né? É muito, você olha hoje, de modo geral, aqueles cílios, essas coisas são coisas que nós vemos em mulheres mais vulgares, né? Ou artistas que buscam tratar da sensualidade. É um princípio que veio lá na Bíblia, né? Com Jezabel, a gente vê isso e é algo que não deveria acontecer. E aí Isaías fala sobre a maneira imprudente das mulheres. E aí fala das filhas de Sião que andam de maneira exaltada, andam fazendo barulho com os pés. Vamos colocar aqui, talvez, andam rebolando, andam fazendo com que a sua aparência, o seu vestuário, chame a atenção para ela. Né? Sendo que o propósito disso é atrair atenção para ela, vai fazer com que pessoas que não sejam convertidas também se atraiam a ela. Então é o que a gente deve pensar, né? Deve avaliar. E aí, nos dias atuais, esse texto de Isaías, o comentário bíblico dele, fala que se aplica aos dias atuais, onde Deus punirá, né? Punirá com tudo isso que fala aqui, né? Vai haver afronta, vai haver pobreza, vai haver mau cheiro, vai haver calvície, tudo isso vai acontecer. Aquelas pessoas que estavam tão preocupadas com a aparência, né? E depois diz que os seus homens morrerão à espada. Então, o que acontece aqui? Aquelas pessoas que enfraquecem espiritualmente com essa questão, estão muito preocupadas com a aparência, muito preocupadas com a sensualidade, né? O resultado disso, como diz o comentário bíblico, é para os dias de hoje. Então, nós devemos ter muito cuidado para não se encaixar aqui. Né? Infelizmente, hoje, a moda não é só para mulheres. Eu já vi homens com olhos pintados. Né? A maquiagem, tem homens que também se maquiam. Né? Para nós é um pouco estranho isso, mas é o que está acontecendo nos dois lados. Né? Então, isso aplica para os dois lados. As roupas, às vezes uma roupa muito justa, tanto para homem como para mulheres, é o que deve ser cuidado, né? Quando vai à igreja, você deve ter aquele padrão. Se é uma roupa que você vai ajoelhar, seu corpo não vai ficar à mostra. Né? Se você tiver que abaixar, não vai ficar à mostra. Se a roupa não é muito transparente. Então, isso deve ser avaliado, né? Para que pessoas com falta de juízo não sejam atraídas até você e não te causem problemas. E aí a nota diz o seguinte, que um vestuário chamativo faz com que não só a pessoa que veste, mas também os que olham, pequem. Então é o que deve ser cuidado. Existe uma colocação que se faz que diz assim, que o pecado, o problema está no coração de quem vê. Mas essa afirmação, por mais que seja muito comum e muitas pessoas utilizem para desculpar o seu jeito de se vestir, está errado. Não é porque uma frase é dita de uma forma repetida muitas vezes por alguém, ou que algum pensador, ou que alguém formulou, que é uma frase correta. Não veio da Bíblia, está errada. Quer dizer, não veio da Bíblia, está sujeita a julgamento, né? E essa frase
ela não encontra o seu respaldo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos responsáveis por aquilo que nós produzimos no coração do outro. E se a minha atitude, o meu modo de vestir, desperta no coração do outro um sentimento pecaminoso, eu sou parte disso daí. Eu tenho responsabilidade sobre isso. Sim. E no que diz respeito à roupa, tem tudo a ver, né? Luzirley, se me permite? Sim. Eu precisei de levar minha filha a uma consulta médica e justo na cidade onde eu morava, aquela especialidade, né, médica, estava difícil de encontrar. Então, o plano de saúde me indicou um consultório que atenderia um plano acima do que eu realmente estava aportando, você entendeu? E eu cheguei lá, era um consultório muito, muito interessante mesmo. Me senti pequenininha assim entrando. E, de repente, abri uma das portas e uma médica saiu. Bem no centro do espaço ali da recepção, tinha o balcão e as moças muito bem vestidas, muito bem prontas e, por sua vez, também muito bem maquiadas, ou muito maquiadas, né? Não posso nem descrever aqui. E a médica saiu e aí uma virou para ela e falou assim: por que você não vem aqui para a gente poder fazer sua maquiagem? No centro ali, onde estava o balcão de recepção, tinha uma construção bem no meio, onde elas se arrumavam ou retocavam para poder continuar trabalhando ali. Vem aqui pra gente fazer isso. E a médica olhou para ela assim e falou assim: eu não. Eu não. Aí ela perguntou: por que não? Ela falou assim: você não se deu conta? Quanto menos poder, mais pintado fica. Aí eu me assustei assim, né? Aí veio então a conversa dela. Se uma gestante não pode pintar um cabelo, determinados produtos, ela não pode usar porque vai dar uma formação no feto, e por que eu vou usar esse tipo de coisa? Agora, gente, nós somos reformistas, né? Todo mundo sabe que existem metais pesados num batom, né? Na maquiagem. A tintura de cabelo, o que causa no nosso corpo, não é mesmo? Eu já fiz tratamento químico, eu não posso fazer isso. Todo mundo sabe disso. Então, por que nós que conhecemos de saúde e falamos de saúde, às vezes não prestamos atenção nesses detalhes? Ela não é uma pessoa que conhece nossos princípios, mas ela está na área de saúde. E por estar na área de saúde, ela se nega a fazer isso com o corpo dela, porque ela valoriza o seu corpo, né? Isso porque ela não tem, provavelmente, o entendimento de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus nos deu para cuidar. Agora, nós temos, além do conhecimento, da informação geral, exatamente, ainda esse conhecimento espiritual. Exatamente, entende? Então, colocando e ponderando os dois, aí sim nós chegamos à conclusão de que isso não é para um cristão. Não vou nem falar para outra coisa, é para um cristão. Sim. Então, sim, irmão Emílio. Então é isso. A sua maneira de vestir vai ser a isca para o tipo de gente que você vai atrair. E a consequência é com quem você vai andar depois disso. É o resultado, né? Exato. Muito bem. Vamos à pergunta C, irmã Paula. Embora a maioria das mulheres cristãs não tenha a intenção de seduzir os homens para o adultério, contra que forma de orgulho todas são alertadas? De certa forma, o Emílio já nos colocou aqui a resposta, né? O orgulho na forma de se vestir, né? Então, nos é orientado a usarmos trajes honestos, com pudor, com modéstia, não é mesmo? Na nota tem uma passagem que me chamou a atenção, diz assim: a Bíblia ensina modéstia no vestir. Isso proíbe ostentação no vestir, bem como cores chamativas e e excesso de enfeites. Qualquer dispositivo destinado a chamar a atenção para o usuário ou a despertar a admiração dos outros está fora da maneira modesta de vestir que a palavra de Deus ordena. Como cristãos,
Nós somos convidados a chamarmos atenção para Cristo, encaminharmos as pessoas a Cristo. E agora, o que acontece? Eu desfilo chamando a atenção para a minha pessoa? Bem, eu estou tirando a atenção de Cristo para mim. Bem, no final eu chego lá naquela situação onde Lúcifer diz assim, eu que quero estar lá acima dele. Não é isso? Então, olha, é muito sério isso daqui. Eu quero ficar acima de Cristo, trazendo atenção para mim? Então, eu estou tomando um lugar que não é meu. E logo, as consequências disso eu vou. E isso, se nós expandirmos esta ideia, ela vai além da roupa, né? Sim. Porque aqui a nota enfatizou mais a questão do vestuário, porque é o ponto colocado, mas a gente pode expandir isso em qualquer coisa que eu faça. Sim. Às vezes é uma pregação, eu quero fazer a pregação para que as pessoas depois falem, nossa, ele sabe pregar. Exato. Eu vou passar a lição para que depois as pessoas cheguem e falem, ele sabe passar a lição. Eu vou fazer nós estamos neste período acompanhando o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Eu vou lá no Rio Grande do Sul, vou postar tal para que as pessoas vejam que eu fui lá, que eu fiz, no momento em que eu quero aparecer, eu deixo de mostrar aquele que precisa aparecer, que é Cristo. Exato. Então, seja através de um comportamento, seja através até mesmo de uma boa ação que eu quero fazer. Mas no momento em que eu quero aparecer, até aquilo que é bom, conforme diz a palavra de Deus, até as nossas... Se torna daninho. O verso que faz menção de que nossa justiça são como trapos de imundícia. Até aquilo que é bom, até aquilo que é justo que a gente realiza, acaba se tornando uma coisa ruim, por causa dessa atitude, por causa do egoísmo, né? Do ego querendo sobressair. Portanto, irmãos, quer comamos, quer bebamos, quer nos vestimos, quer realizemos qualquer coisa, tudo deve ser feito para a honra e glória de Deus. O nome de Cristo deve ser exaltado. Ao as pessoas olharem para nós ou para aquilo que nós estivermos fazendo, eles precisam ser direcionados a Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Algo mais a acrescentar nesse tópico ou nessa pergunta? Então, é muito importante lembrar o seguinte, que a Bíblia, o Espírito de Profecia, a nossa igreja não fala que você deve andar mal vestido, mal trajado, né? Sendo um escândalo para Deus. Você deve andar de maneira prudente. Porque também chama atenção. Claro, com certeza. Aí desonra, né? Desonrando. Mas que a sensualidade, o vestido ostentoso, aquilo que chama atenção para nós, deve ser evitado, né? Se é para chamar atenção, que seja pela modéstia. Exato. Né? Olha, uma roupa simples. Porque isso chama a atenção do mundo. Isso chama a atenção do mundo. Isso faz uma diferenciação no mundo, né? E aqui no pedacinho da nota diz que nós devemos evitar o uso de qualquer ostentação com joias, né? Existe um costume que está tentando entrar, que é o uso da aliança, né? É uma ostentação. O que deve ser a aliança entre um casal? É a presença de Deus, né? A presença de Deus é a aliança, né? Então nós não precisamos ter um anel no dedo para demonstrar que isso aí, para nós, eu sou casado, né? Não precisamos disso. Nós precisamos apenas da modéstia cristã e a presença de Cristo em nós. Muito bem. Vimos nesse terceiro tópico formas perigosas de orgulho em diversas facetas, né? Mas que precisamos estar atentos para que não venhamos a sucumbir sendo tentados, né, por aquilo que é observado. E por outro lado, não sejamos através do que se traja, do que se veste, através do comportamento ou de atitudes, também ser aquele que promove o pecado no coração de outras pessoas. Isso.